Olá! Nesse vídeo venho apresentar o seminário que eu preparei para a cadeira de Comunicação Científica em Física do curso de Bacharelado em Física da UFPEL, cujo tema é Introdução ao Estudo de Nanoclusters. Bom, começando então pela definição. Um cluster ou nanocluster é um agrupamento de átomos ou moléculas com ligações de ordem nanométrica. As ligações desses elementos são de natureza subatômica, então surgem algumas características que são diferentes das presentes em um material que tivesse em condição clássica. Eles são compostos de poucos elementos e têm propriedades que são sensíveis à quantidade de elementos presentes, de modo que quanto mais objetos o cluster tiver, mais próximo da configuração de Boole ele vai estar. O Boole é um jargão da área que designa uma quantidade grande de matéria. Como ele se comporta diferente das moléculas e dos Booles, ele é visto como um elo de ligação entre os dois. Outra característica importante dos clusters é que eles não possuem invariância translacional, ou seja, ele não compartilha o padrão geométrico que tem no Boole ou nos seus colegas cristais de onde ele pode ter sido originado. Nessa figura consta aqui o padrão geométrico chamado icosaedro. Ele consiste de um átomo central ligado a 12 átomos na superfície. Essa configuração não é exclusiva de clusters, porém ela é recorrente por conta da estabilidade estrutural que ela apresenta. Bom, por que então estudar clusters? Primeiramente, essa é uma área de estudo nova. Até o início dos anos 80 não se conheciam essas propriedades particulares, então essa é uma área de pesquisa bem recente que ainda está sendo explorada. Os clusters são objetos únicos e, como tal, possuem propriedades únicas que abrem espaço para diversas aplicações. A propriedade talvez mais relevante de um cluster é a alta reatividade que ele possui, que se dá por diversos fatores. Cada partícula presente possui sua disposição eletrônica e, portanto, cada uma contribui majoritária ou minoritariamente com os spins de seus elétrons, e a diferença desses spins resulta no momento magnético do cluster. Quanto menos entidades o cluster tiver, maior tende a ser o seu momento magnético total. Na figura 2, que mostra o crescimento do momento magnético de clusters puros de níquel com o número de átomos do cluster, fica evidente essa propriedade. A alta razão de átomos na superfície por átomos do núcleo permite que o cluster faça mais ligações. Dependendo da quantidade de elétrons nas camadas de valência dos elementos do cluster, isso fará com que ele seja carregado ou neutro. Um cluster carregado procurará doar ou tomar elétrons da sua vizinhança, o que favorece as ligações. O número de coordenação de um sistema indica o número de ligações que cada partícula constituinte faz com as demais. Olhando para a camada de valência de um átomo, sabemos quantas ligações são necessárias para que ele fique estável. Os sítios de ligação disponíveis de um átomo descrevem, além das ligações internas que a estrutura tem, quantas ainda são possíveis de serem feitas por cada átomo. Assim, quanto mais sítios de ligação livres, mais reativo é o cluster. Ainda, um elemento pode se ligar ao cluster em um sítio top ou one-fold, em que ele é ligado unicamente com um átomo da superfície, bridge ou two-fold, em que ele se liga a dois, ou hollow ou threefold, em que ele se liga a 3 ou mais, conforme está ilustrado na figura 3. Por conta dessa alta reatividade, os nanoclusters são gerados em laboratório e estudados em ambientes controlados. Tem duas formas de se obter clusters. Pelo método físico ou top-down, em que um Boole é dividido sucessivamente até que as partículas sejam suficientemente pequenas. A figura 4 ilustra um dispositivo de pulverização catódica, que consiste no disparo de partículas ionizadas num feixe até o material que o corta. As partículas cortadas viajam no outro feixe até serem depositadas num substrato. Já pelo método químico ou bottom-up, o cluster é construído através de moléculas precursoras. Na figura 5, vemos as moléculas todas presentes no mesmo ambiente. É adicionada energia ao sistema, incentivando as reações, e as partículas vão se ligando até formarem o cluster. Bom, experimentalmente, existe um limite no que se pode inferir sobre clusters. Alguns dos aparatos utilizados para avaliar clusters são espectrômetros ou equipamentos do tipo do experimento Stern-Gerlach. Normalmente, esses aparatos já estão acoplados ao equipamento de geração de clusters e dão essas informações já na largada. Com espectrômetros de massa, podemos inferir a massa de um objeto. Na figura 6, vemos como essa medição funciona. Os clusters viajam através de um feixe, que os leva até um ímã, que os redireciona. Dependendo do quanto eles estiverem da sua trajetória desviada, isso indica o quão massivos esses objetos são. Através de espectrometria vibracional, podemos deduzir os modos vibracionais dos clusters. A medição ocorre da seguinte forma. Há uma fonte de radiação, luz, que passa por um dispersor e por uma lente amplificadora. Essa luz amplificada interage energeticamente com a amostra, que emite uma radiação para a lente focalizadora, que a projeta no fundo.
Dependendo da cor dessa radiação emitida pela amostra, pode-se deduzir como ela vibra. Com equipamentos do tipo do Stern-Gerlach, podemos medir o momento magnético de um objeto. Um feixe de partículas, ou clusters no nosso caso, é disparado através de um campo magnético. Os spins das partículas se alinham com esse campo, que desvia as partículas levemente. Dependendo de como elas forem desviadas, isso indica um spin up ou down. No entanto, essas informações não dizem nada a respeito da geometria da estrutura, uma peça que é fundamental para a descrição adequada do comportamento do cluster. Desse modo, se faz necessária uma abordagem teórica para tentar descrever. Os clusters são objetos quânticos, então só com um tratamento quântico a gente pode descrever eles corretamente. A equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial que descreve a evolução do estado quântico de um sistema através de um tempo. H-chapéu é o chamado operador hamiltoniano, que é um operador autoadjunto que descreve os vários estados de energia possíveis para a partícula. Psi é a função de onda da partícula dependente da posição da partícula e do tempo. I é a unidade imaginária. H cortado é uma constante, a constante reduzida de Planck. E basicamente essa equação propõe uma simetria na igualdade em que o operador hamiltoniano pode ser aplicado na função psi e resulta numa constante que multiplica essa função. Resolver a equação de Schrödinger é obter a função psi. A resolução dessa equação, mesmo para um simples átomo de hidrogênio, já é extremamente trabalhosa, de modo que se a gente considerar um sistema que possui diversos átomos com diversas partículas fundamentais associadas, o problema se torna insolúvel. Esse é um problema de muitos corpos, uma categoria de problemas da mecânica quântica para a qual foram desenvolvidos diversos modelos de resolução com o objetivo de tornar possível solucionar essa equação. Um desses métodos de resolução é a teoria do funcional da densidade, ou DFT. A primeira consideração que a gente faz na DFT é a chamada aproximação de Bohr-Oppenheimer, que desacopla o movimento eletrônico das componentes do sistema do movimento nuclear. Os teoremas de Holmberg e Kohn propõem que existe uma relação entre a densidade eletrônica do estado de menor energia do sistema e o potencial a que os elétrons estão submetidos, de modo que a densidade eletrônica é suficiente para descrever o sistema através de um funcional e que este funcional representa a energia da nuvem eletrônica, obedece o chamado princípio variacional, que leva uma função para o seu valor máximo ou mínimo, e que essa função é mínima para o estado fundamental. As equações de Conchamp tomam as funções de onda tais que os orbitais dos elétrons descrevem apenas uma partícula e não interagem com nenhuma outra. Os funcionais de troca e correlação são tomados de forma que a energia de troca e correlação seja a mesma que de um gás homogêneo. Com essas simplificações e através de softwares computacionais, fica possível resolver a equação de onda para um sistema de muitos corpos. Bom, sobre as aplicações, vamos começar descrevendo uma propriedade chamada funcionalidade, que descreve a capacidade de uma nanopartícula desempenhar uma dada função. Clusters são particularmente funcionais para a catálise, pois eles possuem uma propriedade chamada seletividade, que faz com que certos clusters tenham preferência por reagir com certos materiais, ao invés de interagir indiscriminadamente com a vizinhança. Na figura 9, vemos um cluster como catalisador. Na biologia, as aplicações são diversas em função da seletividade. Vemos clusters sendo aplicados em transformações de hidrocarbonetos, construção de biosensores, em transporte de fármacos e há diversos outros. Na figura 10, a gente vê uma aplicação em que, para tratamento de câncer, um cluster é capaz de discernir células cancerígenas das não cancerígenas e entrega o fármaco exatamente onde ele é necessário. Em nanoeletrônica, vemos construções de nanocomponentes e uma nova área chamada spintrônica, em que os elétrons dos clusters são capazes de armazenar informações binárias. A figura 11 mostra uma partícula em que o spin-up conta como binário 1, o spin-down conta como 0, e ainda há um terceiro estado, que é a superposição dos outros dois. Em suma, destacamos os seguintes pontos. Clusters são a ligação entre o comportamento molecular e o macroscópico. Possuem propriedades sensíveis ao número de entidades constituintes. Podem ser obtidos por método físico ou químico. São objetos da mecânica quântica e, portanto, precisam de um tratamento quântico para serem analisados. Não podemos inferir muito com os experimentos, fazendo necessária uma avaliação teórica. Há diversos modelos de resolução, entre eles a DFT. São necessários softwares computacionais para realizar estes cálculos. As aplicações são muito promissoras, podendo trazer aprimoramento significativo para diversas áreas da ciência. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao Grupo Teórico Computacional de Matéria Condensada, do qual eu faço parte,
por me acompanhar e auxiliar na redação desse trabalho, e ao CNPq por fomentar essa pesquisa.